30 anos, jornalismo, UX. E para falar dos 30 anos de jornalismo da UX, quem que a gente trouxe hoje, Luan? A gente tá aqui com o Bruno e com o Natan. Vocês querem se apresentar, contar um pouquinho sobre vocês? Bom, deixar pro Natan começar. Começa, Natan. Só ficar nervoso, né? Vai. Mas boa tarde, Bruno. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Prazer. Me chamo Natan Bisotto. Sou estudante de jornalismo da UX. Estou no início e trabalho como assessor da base da Escola da Juventude. Bom, eu não sei qual semestre que eu tô na A UX. gente se perde, né? Eu sei que eu entrei em 2016. Então, tava até pensando, já peguei 3 coordenadores de cursos distintos, né, para estudar aqui na UX. Então, desde 2016, acho que eu estou entrando no meu 6º ano na UX, né? Me formo no fim do ano, a princípio, se tudo der certo. O Jacó que está nos ouvindo, né, que me aprove no TCC. Então, eu tenho 23 anos, farei 24 no fim desse ano. E trabalho na Rádio Caxias desde 2016. Então sejam muito bem-vindos aqui no Multiverso. Obrigado pelo convite. Imagina. Acabei esquecendo. Então, por que vocês escolheram o jornalismo? Então, eu fiquei muito em dúvida no começo, porque eu trabalhava na Procuradoria-Geral do Município, na PGM, e eu gostava muito do direito também. E aí, será que eu vou pro direito? Será que eu vou pro jornalismo? Mas eu sempre gostei de dar informação, só que de um jeito leve, sabe? Então eu entendi, vou pra comunicação. Talvez lá eu me encaixe. Eu sei que o mercado é bem complicado da comunicação, já sabia lá atrás, mas é realmente uma paixão à primeira vista. E aí entrei no curso de jornalismo da UX. As cadeiras iniciais, hoje é um currículo diferente, mas quando eu entrei, elas meio que me abraçaram e aí eu me senti realmente em casa. Aquela dúvida que eu tinha entre direito e jornalismo se foi lá atrás. Acho que muito por isso de dar informação de um jeito leve, que eu gostava, eu tive a certeza que eu queria fazer jornalismo quando eu assisti o Teatro do Pretinho Básico, aqui na UX, no dia 30 de maio de 2015. E ali eu percebi, poxa, esses caras são engraçados e eles passam informação, querendo ou não, eles passam informação e de um jeito leve. É possível fazer isso. Eu também sempre fui muito relacionado a esporte, e aí eu gosto muito de esporte e o jornalismo permite isso. Então acho que foi mais ou menos por aí. E tu, Natan, como foi tua escolha para escolher o jornalismo? Na verdade, eu sempre gostei desse ramo do jornalismo, mas 2 questões me chamaram muita atenção, que é o esporte também e a questão de contar uma história, porque nós jornalistas a gente sempre tenta contar uma história, passar uma emoção, e acho que isso foi crucial para minha decisão. Outro fator, que também foi uma história como o Bruno, quando eu estava na escola, o professor ele deu um trabalho de podcast para nós realizarmos, e eu consegui entrevistar o Nauber, que é campeão olímpico e mundial de vôlei, um dos maiores atletas da história do nosso país, e aquilo me tocou muito, de poder entrevistar, de poder me comunicar e depois fazer o podcast. Acho que foi muito importante para mim, para essa questão de decidir que curso que eu ia seguir, e depois as coisas foram tomando um caminho e o jornalismo me escolheu. E percebi que vocês dois gostam muito de esporte, né? Vocês citaram isso. E como é que surgiu esse amor pelo esporte, Bruno? Eu tentei jogar futebol, né? E aí eu comecei jogando no ataque, aí eu fui indo pro meio, fui de lateral, e aí eu vi que eu rendia mais fora do campo, né? Na beira do gramado. Não restou tanta coisa pra eu fazer. Então eu sempre gostei muito de esporte. E tanto é que Copa do Mundo, Olimpíada, sempre acompanhei e gosto bastante de esporte. Então acho que é algo que já está ligado a mim, a minha família. Minha família sempre incentivou a praticar esportes também. Acho que vem muito daquilo que eu aprendi em casa, essa ligação com o esporte. E tu, Natan, como é que surgiu esse amor? Foi que nem o Bruno, aí tu jogava e acabou indo pra fora do campo? É semelhante. Eu acho que a maioria dos jornalistas esportivos tinha esse sonho de ser jogador. Mas eu bem cedo vi que não ia dar. Então falei, vou estudar, mas para trabalhar com o esporte. E o esporte ele sempre teve na minha vida desde criança. Sou um cara que praticamente quando não tenho o que fazer assisto esporte, não só futebol, mas alguns outros. E essa paixão foi desde criança. Meu pai me incentivava no estádio, a ver jogos, e com o tempo isso foi aprimorando e eu fiquei mais apaixonado pelo esporte. E desde sempre foi o jornalismo esportivo ou vocês, pensaram em seguir em outra área já do jornalismo? Eu sempre gostei muito da questão da área da política.
Acho muito legal, muito bacana, acompanho o Jornal Nacional sempre, mas nunca tive um entendimento para poder falar sobre, para poder argumentar e propriamente escrever matérias. Então, apesar do amor pela política, eu nunca tive muito conhecimento acerca. Eu gosto muito de coisas divertidas, tentar trazer algo leve, então eu sempre gostei mais do entretenimento. E aí quando eu percebi que poderia unir isso ao jornalismo esportivo, foi algo que, se tem um ramo no jornalismo que permite isso, é o jornalismo esportivo. Então acho que por isso que eu escolhi o jornalismo esportivo, que nem o Natan usou uma expressão antes, acho que é essa que pode me definir também. Acho que o jornalismo esportivo também me escolheu, então é uma ligação recíproca de mim para o jornalismo esportivo e do jornalismo esportivo para mim. Sim. E como que é a rotina de vocês na dupla Caju? Quer começar, Natan? Não pode fazer as honras aí. Então, eu não tenho uma rotina, até brinco que eu gosto do jornalismo porque eu não tenho uma rotina. O meu dia hoje vai ser totalmente diferente amanhã, porque eu tô de folga amanhã. Dificilmente eu tô de folga no feriado, então comemorar isso. A gente, no jornalismo esportivo, não temos domingo e sábado, né? Feriados, é difícil a gente ter isso. Normalmente a gente brinca que nosso domingo é uma segunda-feira, é uma terça, porque é o dia que a gente tem folga. E a minha rotina, ela depende normalmente baseada nos clubes que eu estou cobrindo. Nesse momento, eu estou cobrindo o Juventude. Então, se o Juventude tem um treinamento aberto, tem treino que está acontecendo agora, mas é com portões fechados. Se tivesse acontecendo um treinamento, eu estaria acompanhando. Se tivesse a entrevista presencial, estaria fazendo a entrevista presencial também. Então, é algo bem dinâmico. Quando tem jogo, a gente tem que cobrir o jogo. Se o jogo começa às 7 da noite, tem que estar umas 3 horas com antecedência lá. Então, é muito dinâmico, depende muito do dia realmente. Tem dias que eu planejo meu dia para ser de um jeito, logo de manhã ele muda totalmente, então é algo que eu não consigo prever como vai ser a minha rotina. Se eu pudesse dizer, né, se pudesse resumir, é uma rotina sem rotina, acho que é a minha. É uma boa. Mas a questão de rotina, tenho meio que preparado, mas ela pode alternar. Às vezes tem jogo, às vezes tem treino, às vezes surge uma informação diferente, então varia muito. Acho que é um pouco diferente o meu trabalho do Bruno, porque o Bruno acompanha os jogos, então no final de semana ele tá sempre ali no arredor. Mas eu não, depende, tem jogos que eu trabalho ajudando o profissional, tem jogo da base algum final de semana, algum não, tem uns que é de tarde, tem uns que é de manhã, e tem uns que são aqui fora, então varia muito. Mas essa questão de ter uma rotina, normalmente eu escrevo matérias para as redes sociais da escola e também para o site do clube algumas vezes. E para vocês dois que já estão no mercado de trabalho, estão trabalhando aí no Juventude, na dupla Caju, como vocês veem que os conteúdos que vocês veem aqui na universidade são postos em prática dentro do trabalho de vocês? É até interessante isso, Paulo, porque principalmente em semana acadêmica a gente percebe bastante, né, sobre se assemelha mais. Por vezes, a gente sabe, né, que a gente não pode ter uma disciplina só de jornalismo esportivo, só de jornalismo político, porque daqui a pouco tem gente que não vai se adaptar, também tem custos para a faculdade, para a universidade. Teve uma cadeira de jornalismo especializado, acho que essa é o nome da disciplina, que ela trabalha bastante, ela trabalha amplamente sobre todos os conteúdos, mas direciona. Então, eu vejo que tudo que a gente aprende aqui, e acima de tudo aquilo que a gente aprende no primeiro dia de aula, no jornalismo, sobre o LEAD, ele está todos os dias conosco, né? Então, acho que essa relação que é possível fazer, tipo, alguma coisa bem próxima, aquilo que a gente vê na sala de aula, às vezes a gente consegue perceber também numa rotina de trabalho normal, mas às vezes também é totalmente diferente, porque aqui, por exemplo, tem dias que a gente faz roteiro, mas tem dias que a gente não consegue fazer roteiro e tem que ir tudo no improviso, principalmente na área do rádio. Então, ela é parecida e ao mesmo tempo não é. Comentei sobre a rotina sem rotina e ela é parecida e não é também. Olha, eu não tenho muito conhecimento, até porque estou no início do curso, primeiro semestre, mas alguns pitacos dos professores a gente já percebe no dia a dia. Alguma ocasião ou outra que a gente tenta tomar mais cuidado, elas são recorrentes, mesmo sendo o início. O professor Marcel fala muito disso, de como o jornalista precisa ser isento, tentar ser imparcial, e a gente percebe alguns detalhes do dia a dia que a gente vai lá dar uma opinião, mas que não dá. Isso vai acarretando em algumas práticas, mas mesmo assim é difícil falar, né? Porque eu estou no início do curso, então, diferente do Bruno, eu não tive tantas cadeiras assim de jornalismo,
Mas é alguns pontos principais que a gente vai pegando na universidade que são cruciais para nossa carreira jornalística. Então, e aí, pra engatar, né, que tu disse que tu tá no começo do curso, então, Bruno, como tu já tá terminando, aqui no final do ano, quais dicas que tu tens pra dar pra gente que tá no começo do curso? Então, aproveitem, porque aí tudo o professor fala, né? Mas é muito legal essa interação que nós temos aqui. A gente perdeu, né, de 2020 até o fim do ano passado, 4 semestres em casa. Então é algo que, pô, o Paulo foi meu colega na disciplina de jornalismo de TV, a primeira, e a gente teve que fazer matérias de casa. Então é algo totalmente que a gente não sabia o que a gente estava convivendo. Então, acho que é aproveitar, né? Aproveitar o máximo possível, porque tem professores capacitados, muito capacitados, principalmente na UX, para estar em contato conosco, para nos ensinar. Então, acho que é tirar o máximo de cada um, né? De cada experiência que é possível a gente ter aqui dentro da universidade. Tu comentou antes também que quando tu começou aqui, o currículo era diferente, né? Uhum. E tu achou também que o curso passou por essa diferença? Ou só o currículo mesmo? Então, acho que até foi interessante essa mudança, não sei se foi essa a ideia quando mudaram o currículo, porque eu percebi, estava até comentando com o Natan antes da gente entrar aqui no estúdio, que muitos colegas meus lá do início, eles pensavam que jornalismo era uma coisa e aí depois eles perceberam que era outra coisa e aí foram para PP, foram para RP. Eu acho que esse contato inicial, aprendendo mais a área da comunicação em si, é interessante para o jornalismo e também para quem está ingressando, né? Porque ali tu já percebe, pô, se o jornalismo é assim, eu não vou querer o jornalismo, vou para publicidade. Se a publicidade é assim, eu quero RP, então eu vou para CRP. Eu acredito que é em cima disso, acredito, na minha visão, que foi feita assim a escolha e tem muitas mudanças, tá? Até falando com o Natan, eu sempre gostei de rádio e o contato inicial com a disciplina de rádio era no 5º, 6º semestre, agora é mais cedo também, até com a própria TV, e tem disciplinas de introdução realmente, né? Eu troquei de currículo, então eu faço algumas dos primeiros semestres e tem assuntos que são abordados que eu não aprendi. Por mais que a professora diga, sabe disso, né? Eu tenho que concordar para não passar, né? Passar vergonha. Para não passar de vergonha de quem não sabe. Mas acho que essa mudança ela foi interessante, principalmente para definir realmente o campo que cada estudante quer. Então, agora pra gente finalizar a nossa entrevista aqui, conta pra gente, Bruno, uma história interessante que você teve aí na dupla Caju. Foram várias. Algumas não posso falar, que senão eu levo o puxão de orelha do pessoal. Não pode ir pro ar. Levo o puxão de orelha do pessoal depois. Vou contar duas. A minha primeira viagem que eu fui fazer, cobri o Caxias do Sul Basquete, e era um jogo pelo Twitter. E aí os narradores ficaram aqui, o narrador comentarista, a equipe ficou aqui, e eu fui pra Mogi das Cruzes pra fazer o jogo. E pelo Twitter tem um delay de 1 minuto e 50. Então, eles me chamavam para fazer o lance, só que eu tinha que guardar o que tinha acontecido para falar e já estava, 5, 6 pontos na frente o outro time. Então, e retornando, eu nunca tinha andado de avião, nunca. E fui sozinho, a viagem foi sozinha. E o Caxias do Sul Basquete estava nos playoffs, né? Uma fase bem gigante da equipe, estava muito bem. E voltando para pousar em Porto Alegre, teve uma turbulência bem forte. E eu com medo, né? E aí uma senhora que estava atrás, ela falou, eu sonhei que o avião ia cair. Boa. Então, foi uma história dessas de cobertura que, por ser minha primeira viagem, por eu também ir sozinho, tá com medo, acho que essa me marcou bastante. Teve uma outra que... aconteceu lá em Manaus, cobrindo o Caxias contra o Manaus, que aí foi realmente risco de vida que a gente correu, tinha 50 mil pessoas no estádio e se criou um clima muito hostil contra gaúchos, porque teve um jogo aqui que, segundo os jogadores do Manaus, eu não posso afirmar porque eu não presenciei, também não posso dizer que não aconteceu, torcedores do Caxias ofenderam eles. Eu acredito que não, mas não posso dar a certeza. Só que chegando lá, eles fizeram todo um circo contra os gaúchos. Tanto é que a Brigada Militar olhou para nós, a Polícia Militar do Amazonas, vão para o vestiário do Caxias, que senão vocês correm risco. A gente não pode garantir a segurança de vocês. Ouvir aquilo da Brigada Militar da Polícia foi algo bem forte, sabe? Bem impactante, que acabou
trazendo receio. E, bom, passou, né? Algo passou, mas infelizmente tem o pró e o contra, né? E tu, Natan, quais são suas histórias aí que tu pode contar pra gente? É a minha pequena trajetória, ainda não tem tantas histórias fascinantes como o Bruno, mas acho que na questão das viagens, porque tanto Juventude quanto Glória, que é o clube que eu já trabalhei também, viaja bastante de ônibus. E o que eu já fiquei na estrada por conta de pneu furado e de trânsito é brincadeira, assim, quase sempre acontecia isso. E teve uma vez que a gente estava voltando de Caxias, quando eu trabalhava no Glória, que nós ficamos cerca de 3 horas, porque o ônibus furou o pneu e simplesmente não tinha como consertar. Tu sabe trocar pneu, não tá? Infelizmente não, e aquele dia eu Por queria isso que saber. ficou 3 horas, Exatamente, né? se eu soubesse não ia ter acontecido. E daí no caso a gente ficou lá fora, na estrada mesmo, contando história, brincando, e é algo que me marcou bastante, porque eu me aproximei bastante dos professores, jogadores, mas confesso que não foi a melhor experiência ficar 3 horas na estrada esperando para trocar um pneu. Se eu soubesse, né, Viu? não teria tido esse problema. Fica a dica, né? Talvez uma cadeira Com introdutória certeza. de troca de pneus, não, né? dá pra Na pensar, disciplina, né, na UX. futuramente. Então, a gente gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Muito obrigado, Bruno, por ter vindo. Eu agradeço pela oportunidade, até nesse semestre que eu tô aqui da UX, é a primeira vez que eu dou entrevista aqui. Já tive disciplina aqui, até a primeira entrevista que eu dei foi há pouco tempo pra Júlia do portal ali. E Tá agora ficando famoso, né? agora que é até estranho, porque normalmente eu faço a entrevista do que sou entrevistado. Então eu agradeço muito pela oportunidade, sempre muito legal conversar com vocês. E parabéns pelo trabalho, pessoal. Muito obrigado. E a gente quer agradecer também o Natan. Muito obrigado, Natan, por ter vindo. Valeu, galera. Obrigadão pelo convite. Um prazer estar aí convosco. Sempre que precisar, tamo aí. E também, igual o Bruno, quero parabenizar o trabalho de vocês, que sem dúvida é muito bom. Então, esse foi o especial 30 anos de jornalismo da UX. 30 anos jornalismo UX.